Olá, Doloana, terapeuta integrativa Seven Healings, passando hoje por aqui para explicar um pouco o que é essa técnica, o que é essa terapia que eu venho atuando aí há pouco mais de um ano e que já tem impactado a vida de tantas pessoas. E hoje eu vim conversar, explicar um pouquinho dessa técnica, o que ela é, como é que ela acaba agindo, na gente. Então a Seven Healings, ela é uma terapia integrativa, ela é baseada na medicina integrativa que olha o ser humano como um todo, ele não olha um pedaço. Eu tô com uma dor no meu braço, eu vou olhar o braço, eu vou examinar esse braço, vou pedir exames desse braço. Não é só isso, A medicina integrativa olha o ser humano como um todo. E a Seven Healings foi criada pela doutora Roberta Rocco, Ela tem várias formações, tive o curso diretamente com ela, durante uns meses ali, aprendendo e fazendo toda a parte da técnica. Então ela, inicialmente na formação de fisioterapia, foi buscando mais conhecimento e além da fisioterapia, então ela conheceu uma microfisioterapia, que a partir dali vai mapeando, digamos assim, as áreas do corpo, onde é feita a microfisioterapia e vai tendo resultados. E também é aliado junto com a nova medicina germânica, que verifica causas emocionais que acabam impactando diretamente um órgão. Então, por exemplo, tem uma otite constante, uma dor de ouvido. Então, associa muito assim, o que eu venho ouvindo, o que eu estou ouvindo que eu não quero ouvir, o que eu acabo escutando que eu não estou gostando, E aí a gente pode pensar no próprio bebê, ele tem otite de recorrência. E por quê? Porque às vezes, é o bebê, ele não entende, mas ele está ouvindo, Por mais que ele não tenha compreensão, isso é o que a gente acredita, que acaba passando e tudo mais. Mas isso já existem estudos que comprovam isso. Então, além da microfisioterapia, além da nova medicina germânica, essa técnica também tem base na constelação familiar, na constelação sistêmica, porque compreende que os sintomas que a gente desenvolve, eles não são somente da nossa vida agora, desde do meu nascimento ou das escolhas que eu venho fazendo da minha vida adulta. Não, ela já traz desde as situações que eu vivencio lá na barriga da minha mãe, E que isso às vezes vão trazendo padrões ao longo da nossa família. Então, às vezes, o que são essas doenças hereditárias, que a gente costuma tão falado, já é de família, aquela doença que é de família. E às vezes não significa que a gente tem aquele DNA ou é uma causa somente, puramente fisiológica, biológica. Não, tem também ali uma razão de ser, sempre tem aquela doença na família. Então, às vezes, a constelação familiar vem trazer isso. O que quer dizer? Para que está vindo essa doença? O que aconteceu nessa família que isso ficou às vezes escondido, isso ficou camuflado, algo que ninguém pôde falar, Alguma coisa, e isso acaba, histórias, que acabam ficando, às vezes traições, às vezes grandes segredos, às vezes perdas, mortes, abortos, Várias histórias que vão ficando debaixo do tapete, isso acaba nunca vindo. Então, tudo isso, em algum momento, em algum membro da família, também vai vir desenvolvendo com sintomas físicos. Então, também é uma das bases da Seven Healings, Além da PNL, Então, é uma programação neurolinguística. Então, por quê? Porque muitas vezes os próprios comandos que o terapeuta vai dando ao longo da sessão para o seu paciente já é causa já de mudança no sintoma, Dele enxergar esse sintoma diferente e vir acessando a cura, Também fala, de toda a parte biológica, da embriologia, então desde a gravidez, o desenvolvimento dos tecidos, E o que desenvolve primeiro, então por que em determinada situação da minha vida aconteceu isso, então por isso que eu vou desenvolver tal sintoma, Então, se a gente for verificar, a Seven Healings, ela tem uma base científica em cima de vários estudos, Ela não é uma técnica isolada ou algo que alguém inventou e tirou da cabeça, não. A doutora Roberta foi estudando, foi aprimorando, foi aplicando, que é o mais importante, E aí já está com mais de 10 turmas formadas, com muitos alunos já atuando, e os alunos também com resultados. Então, se a gente verifica que acontece, que dá resultado, é porque
E as pessoas, os alunos que estão sendo formados também conseguem esses resultados, e isso é o que importa para saber se essa técnica é eficaz ou não. É essa aplicabilidade, é a cura dos pacientes, né? Então, a Seven Healings, especificamente, como que ela atua, como é que a gente trabalha com ela. Então, inicialmente, o terapeuta faz uma entrevista com o paciente, né? Para saber os sintomas, o que ele vem sentindo, para verificar os acontecimentos que tem ao longo da vida dele, né? Que ele queira falar também. Então, a partir disso, a gente faz o que a gente chama de uma anamnese, né? É como quando a gente vai no médico, vai fazer algum tratamento, ele faz uma pergunta: quando é que começou o sintoma? Você já toma alguma medicação? Você já fez algum tratamento para aquilo? Então, são várias perguntas que a gente vai fazendo. Mas lembrando que a Seven Healings enxerga o paciente como um ser humano como um todo, né? Isso quer dizer, ele fisiologicamente, olhando, então a gente olha o corpo, olha os sintomas, a gente olha o emocional, então como é que eu estou de emoção, como é que estão as minhas emoções, que sentimentos eu venho tendo, como é que vai sendo ao longo do meu dia, né? Que aconteceu, eu olho a história desse indivíduo também. Então, o que aconteceu que me impactou, que me deixou feliz, que me deixou triste, que me deixou desapontado, né? Que perdas que eu tive. Então, toda essa análise é feita antes já de iniciar a sessão, que é a anamnese que é feita, né? Então, a partir dali, o terapeuta já vai abrindo um pouco o paciente e trazendo também ao paciente essa consciência para que ele consiga identificar. Porque muitas vezes o paciente, a gente tem sintomas e a gente não associa a gente nunca parou para se perguntar assim, quando que começou aquela dor, quando que começou aquele sintoma, o que aconteceu na minha vida naquele momento, naquele ano que eu comecei a desenvolver os sintomas. Então, muitas vezes, é nesses momentos, nesses episódios, que vai desenvolver a doença. Então, muitas vezes, na hora do terapeuta perguntar e questionar o paciente vai mesmo dizer, realmente, quando eu comecei com esses sintomas, realmente, alguns meses antes, aconteceu esse episódio na minha vida. Então, muitas dessas situações acabam ocorrendo e o próprio paciente, nessa conversa, já vai meio que acendendo a luzinha, né? Já vai tomando consciência disso, e tomar a consciência é o início do processo da cura, do caminho da cura. Então, seguindo da anamnese, o terapeuta faz um encaminhamento de relaxamento com esse paciente. Na minha forma de trabalhar, em especial, né? Eu faço todo um processo de relaxamento que, para mim, é uma das partes maiores da minha sessão de terapia, né? Então, eu faço todo um mergulho com esse paciente, trabalhando toda a questão de energia, né? Para ele entender, para ele sintonizar com aquele momento da sessão de terapia. Muitos pacientes já relatam nesse momento de relaxamento, onde eu faço uma meditação guiada com esse paciente, muitos pacientes já relatam que naquele momento ali dessa condução já acaba sentindo uma diferença no sintoma, né? A hora que tu me conduziu, que tu fosse indicando a meditação e fosse falando essas palavras, eu fui sentindo isso no meu corpo, já foi aliviando os sintomas, a ansiedade, as dores, e a partir dali não senti mais. E o interessante dessa meditação guiada é que eu vou fazendo um caminho ali, vou conversando com o paciente, mas ele é tão tranquilo, é uma coisa tão simples, que o próprio paciente depois pode ir fazendo esses momentos também, né? Isso que é interessante da terapia. A gente vai fazendo, às vezes até dando comandos ali, falando algumas palavras que fazem tanto sentido para o paciente que ele acaba seguindo isso durante a vida dele, né? E acaba aplicando isso no dia a dia. Então, depois desse momento de relaxamento, por que esse momento? Porque o corpo precisa estar aberto, autorizado, ele precisa estar solto, ele precisa estar livre para poder receber a técnica. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente faz essa anamnese, o paciente acaba trazendo muitas dores, muitos problemas, muitas dúvidas, né? Acaba trazendo muito da sua história. E aí a cabeça tá mil, a mente já tá cheia naquele momento ali. Então a gente precisa fazer esse momento de relaxamento para que o paciente possa se abrir, né? E não ficar enrijecido, né? No sentido assim, o que ela vai fazer comigo? Eu não quero fazer, né? Não. Então, para deixar ele bem relaxado, por quê? Porque a gente vai tratar no corpo, né? E a técnica em si, então, a técnica da Seven Healings em si, ela usa um mapa semelhante ao que tem aqui no fundo do vídeo, né? Então, eu como terapeuta uso esse mapa onde tem os pontos. E o que são esses pontos? Esses pontos, a gente identifica no corpo do paciente os pontos de bloqueio.
O que isso significa dizer? Pelo estudo que já foi feito, né, cada parte do nosso corpo, ela responde a, digamos, algum episódio que aconteceu, né? Se eu tenho uma doença, ela vem relacionada geralmente com alguma coisa que aconteceu que mexeu com o meu emocional na minha vida. Então, a leitura que a gente faz do mapa é a leitura do próprio corpo do paciente, né? Então, a gente vai sentir onde é que está o bloqueio no corpo dele. E de acordo com os pontos que são localizados, esse bloqueio, a gente faz essa leitura e aí consegue fazer, digamos assim, o desbloqueio dessas informações. Então, é como se a gente fizesse a liberação, né? A gente faz, na hora da sessão, a liberação desse bloqueio. E o que são esses pontos? Então, nesses pontos, a gente consegue identificar ali mais ou menos, né? Porque cada paciente tem a sua história de vida. Então, a gente identifica situações que aconteceu, a gente consegue identificar às vezes algumas doenças, né, que o próprio paciente também vai trazer, né? Então, às vezes a gente vai encontrar um ponto e vai conversar com o paciente, olha, aqui está falando muito uma situação de perda, e às vezes é algo que o paciente não relatou, e aí às vezes a gente vai conversando e o paciente vai dizer, não, realmente, nessa época aconteceu uma perda, depois disso eu comecei com esses sintomas, né, que no momento da entrevista inicial, às vezes ele não se recorda, às vezes ele não se sente confortável para conversar, então a gente vai trazendo nessa leitura do mapa do corpo, né, e a partir da leitura, a gente vai fazendo esse desbloqueio, e o desbloqueio acontece aonde? Ele acontece diretamente na célula do corpo do paciente. Ah, Dona, mas como assim? Essa é a mágica dessa técnica, né? É o boom, eu vejo que é onde a Seven Healings consegue atuar de forma tão rápida. Porque como a gente faz o desbloqueio naquele ponto ali, e é isso que o terapeuta faz nesse início, ele faz essa ligação com o paciente para poder ter acesso às células do corpo e fazer essa leitura, né? Não é que o terapeuta vai acessar o corpo e vai influenciar no corpo, não. A cura é do paciente. É ele, o corpo dele, quem vai indicar para o terapeuta os pontos que estão, né? Então, assim, que ponto que precisa? O que o paciente vai dizer? Ah, eu quero resolver minha ansiedade. Então, o terapeuta faz essa leitura do corpo, pedindo essa autorização para o corpo. Me mostre onde é que está esse bloqueio que está travando e está trazendo essa ansiedade para o paciente. Então, a gente faz essa leitura, o corpo traz essa informação, então sempre é o corpo que vai indicar aonde que precisa ser resolvido. Porque às vezes a gente está com um problema no ouvido, quer resolver o problema do ouvido, mas não é o problema do ouvido, é o problema que eu estou passando lá no meu trabalho. Então não adianta eu olhar o ouvido só como um pedaço, eu preciso entender todo esse histórico. E às vezes esse ouvido, ou às vezes esse problema que eu tenho lá no meu trabalho, vem de uma situação antes aqui que aconteceu da minha família. Então eu não vou conseguir resolver o problema lá na ponta, eu preciso primeiro entender a origem disso, para a gente ir fazendo, né, e ir acessando. A doutora Roberta sempre dava exemplo, né, sempre comenta que o nosso corpo é são como uma cebola, são camadas. Então o corpo sempre vai nos oferecer, nos orientar para fazer os desbloqueios daquela primeira camada, né? Então é aonde ele dá conta de resolver naquele momento. Então nunca a gente vai fazer uma sessão onde o paciente vai passar mal, vai acessar uma coisa muito forte, não. Por quê? Porque é o corpo que vai mostrar essa primeira camada e vai indicar aonde eu dou conta de resolver. E a gente só vai resolver até onde ele dá conta. Por isso também que muitos pacientes, eles já sentem melhoras na primeira sessão. Alguns pacientes precisam de 2, 3 sessões e alguns precisam de mais sessões. Por quê? Porque cada paciente tem o seu histórico de vida, tem os seus problemas de saúde de forma totalmente individualizada. Então, depois dessa leitura do corpo, onde a gente localiza esses pontos, a gente faz o desbloqueio, né? Faz toda a leitura, levanta todas as informações possíveis para passar para o paciente e faz o desbloqueio. O desbloqueio, então, a gente libera o corpo disso, né? Então, é como se a gente virasse uma chavinha realmente para abrir aquilo, para dissolver aquilo. E o que é esse dissolver? É mandar a informação para o corpo dizendo isso foi desbloqueado. E aí o corpo começa a trabalhar de uma forma diferente. As células começam a se desenvolver de uma forma diferente. Por quê? Porque essa informação vai diretamente agir na célula do paciente.
Então, agindo na célula, o paciente começa a sentir essa diferença. Há relatos de várias curas, inclusive de doenças como o câncer, né, que a gente acha que é incurável, que não tem acesso. Então, também tem casos, diversos casos de cura, de sintomas, às vezes que até em exames ninguém identifica, vai no médico, em várias formas diferentes de terapia, não localiza. E aqui na Seven Healings, mesmo que a gente não consiga identificar o nome daquela doença ou aquele problema, mas o paciente relata que aliviou a dor, que saíram os sintomas, né? Então, depois desse desbloqueio, a partir daí a gente faz então o feedback, que seria o retorno para o paciente, né? A gente explica para o paciente as situações, explica para ele o que a gente viu nesse desbloqueio e dá encaminhamentos, pode dar alguns comandos, né? Pode dar algumas orientações no sentido do que pode ser feito naquele momento ali para ele seguir a vida dele e ver o que ele vai poder aplicar na vida dele para conseguir ter esses resultados sendo mantidos no dia a dia da vida dele, né? Porque a Seven Healings não pode ser uma coisa isolada. Como a gente vê o paciente, a gente não vê ele como um pedaço. Então, a terapia ela vai continuando ao longo da vida dele, né? Isso é uma transformação da vida também. E interessante comentar que muitos pacientes falam, né? Que a minha vida está travada, ou vem até por um sintoma de uma dor, mas o que percebe é que a vida começa a fluir de outra forma. E por que se fluir de outra forma? Porque começa a se abrir, porque muitas vezes, muitos sintomas, muitas doenças que a gente acaba desenvolvendo, vem muito mais relacionado à nossa mente, o que a gente pensa, como que a gente enxerga, como que a gente encara aquelas situações, né? E prova disso a gente vive, às vezes, o mesmo trabalho de outras pessoas, a gente está na mesma família, né, que muitos membros da nossa família, mas cada um vai desenvolvendo sintomas diferentes. Então, se eu estou no mesmo ambiente, se eu estou vivendo as mesmas coisas, por que um fica doente e o outro não fica? Porque isso vai muito da percepção que cada pessoa tem. E muitas vezes a própria técnica na terapia muda essa percepção, né? É também modificado porque ele não age só no ambiente físico, na parte física do paciente, na célula. Ele acaba agindo também nessa parte mental, na parte espiritual, né? Em toda essa parte que acaba envolvendo, que vai dando esse sentido para a vida, né? Então, esse é um pouquinho da técnica Seven Healings. Queria explicar um pouquinho aqui para vocês. Se ficar alguma dúvida, vão me mandando. Eu vou postando mais vídeos aqui, a gente vai conversando. Grande abraço!